12 meses depois de publicar um relatório denunciando a corrupção e o cerceamento no Brasil dos órgãos de controle e fiscalização, como a Receita Federal, a Transparência Internacional produziu um novo levantamento. Ao longo de 35 páginas, o segundo relatório aponta vários retrocessos, desde o desvio de recursos destinados ao combate à Covid-19 até a diminuição da participação social nas discussões do Congresso Nacional. Boa parte do estudo mostra as interferências sofridas pela Receita Federal. Um exemplo dessa piora no quadro institucional é a suspensão pelo Supremo Tribunal Federal de apurações fiscais preliminares sobre um grupo de pessoas politicamente expostas em 2019. A lista de 133 investigados incluía autoridades como ministros da Corte e alguns dos seus familiares. A ordem de suspensão foi citada no primeiro e agora no segundo relatório da Transparência Internacional, porque continua valendo. Os auditores fiscais ainda estão impedidos de exercer o seu trabalho com autonomia técnica, um fato que viola o princípio constitucional da igualdade de todos os cidadãos brasileiros perante a lei. Os auditores fiscais exercem uma função essencial, que é garantir a arrecadação tributária para viabilizar o funcionamento do Estado. Mas há uma outra função igualmente importante, de atuar como uma espécie de agente fiduciário na relação fisco-contribuinte, dando confiança aos pagadores de impostos que cumprem suas obrigações de que a mesma lei está sendo aplicada a todos, inclusive sobre seus concorrentes, para evitar a concorrência desleal entre os que pagam e os que não pagam impostos. Para isso é fundamental que os auditores fiscais possam exercer suas funções sem sofrer interferências indevidas e possam, de fato, fazer valer a lei sobre todos, sem proteção a poderosos, seja por posição política ou econômica. Quando alguém sonega, a conta fica ainda mais alta para os que já pagam. As interferências partem de poderosos interesses políticos e econômicos, e a Transparência Internacional cita outro caso, referente às autuações feitas por auditores fiscais sobre algumas denominações religiosas que distribuíam participação nos lucros disfarçada de remuneração de pastores. Uma forma de driblar o pagamento de tributos. Pela legislação brasileira, igrejas estão livres de impostos desde que cumpram uma série de condições legais, entre elas, não distribuir lucros. No caso citado no relatório, os auditores fiscais identificaram a fraude e cobraram os tributos devidos. Mas, conforme a Transparência Internacional relata, o secretário especial da Receita Federal teria sido pressionado dentro do Palácio do Planalto para que fosse encontrada uma solução, uma maneira de isentar as igrejas do pagamento de suas dívidas. É muito relevante esse aspecto, esse episódio que o presidente da República tenta exercer influência política sobre uma decisão que deveria ter cunho eminentemente técnico, uma decisão sobre a gestão fiscal do país não deve ser alvo desse tipo de ingerência política. Por isso também entrou no bojo das nossas denúncias aos organismos internacionais. Apesar da pressão do Palácio do Planalto em favor das igrejas, foi no Congresso Nacional que elas conseguiram, no fim das contas, o perdão tributário. O desejo das denominações religiosas foi realizado por meio de um jabuti, inserido no texto do projeto de lei 1581 de 2020, mostrando que no Brasil, quem tem influência e articulação política tem também o poder de rasgar as leis. A ideia original do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados era desafogar o poder judiciário e ajudar o país a superar a situação de emergência em saúde pública. O procurador de Justiça Roberto Liviano, que atua na área criminal e preside o Instituto Não Aceito Corrupção, enxerga com preocupação esse tipo de interferência. Não é razoável, não é admissível que haja qualquer espécie de atitude leniente, suave, condescendente por parte do Estado em relação a dívidas de igrejas, por exemplo, ou de dívidas de quem quer que seja. As obrigações tributárias por parte dos devedores, a dívida ativa, ela deve ser honrada. Em relação ao CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o relatório reforça o alerta dos auditores fiscais de que o fim do voto de qualidade aumenta o risco de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A Transparência Internacional acrescenta outro retrocesso.
a ausência dos auditores fiscais no grupo criado pelo Congresso Nacional para sugerir alterações na lei de lavagem de dinheiro. Para a Transparência Internacional, o combate à corrupção em qualquer país do mundo depende do fortalecimento e da autonomia técnica, política e orçamentária da administração tributária. É importante ter uma atuação independente, capacidade técnica e autonomia para atuar, porque vai focar muitas vezes nas figuras mais poderosas do país, de poder político e também poder econômico. A autonomia da Receita Federal e a blindagem contra ingerências políticas estão entre as recomendações feitas pela Transparência Internacional ao governo brasileiro, em meio a várias outras sugestões dirigidas ao Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e a organismos internacionais. Essas são condições indispensáveis para alcançar o amadurecimento institucional do Brasil. Um dever de casa para quem almeja ingressar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e fazer parte, algum dia, do seleto clube de países desenvolvidos. Os auditores fiscais e a Receita Federal continuam sem as proteções jurídicas necessárias ao enfrentamento dos males da sonegação, lavagem de dinheiro, crimes financeiros, sobretudo quando os alvos são pessoas e empresas poderosas, política e economicamente. A sonegação no Brasil continua sendo um crime de segunda classe, basta pagar o tributo e multas, basta parcelar que a consequência penal é extinta. As alterações do CARF fizeram com que os interesses privados do particular, mais precisamente das grandes confederações empresariais, se sobreponham ao interesse público. São todas induções negativas ao comportamento dos contribuintes, na direção oposta a que o Estado e a sociedade necessitam. Isso só tende a aumentar os casos de planejamento tributário abusivo, mais sonegação e mais litigiosidade. Certamente, a falta de compromisso do Brasil com o fortalecimento da administração tributária é uma das questões que dificultarão, e muito, qualquer pretensão de ingresso na OCDE.